Granada. Esta é a cidade na qual teve início a minha nova vida, a serviço dos doentes e dos necessitados, que há 500 anos inspira a obra assistencial da ordem hospitaleira mais difusa no mundo. Inspirado no meu nome, São João de Deus. Bem-vindos a Granada. Ninguém me dirigiu essas palavras quando cheguei aqui. Esta é a cidade na qual me encontrei depois de tantas peripécias iniciadas por mim aos 8 anos, quando de Montemoro Novo, Portugal, decidi, sem o conhecimento dos meus pais, seguir um forasteiro que tinha me fascinado com seus contos aventurosos. Nascer no final do século XV, somente 2 anos depois da descoberta do Novo Mundo, queria dizer, inevitavelmente, absorver desde a primeira infância o gosto e a ânsia pela aventura. Percorri quilômetros e quilômetros atravessando a Europa, chegando à África. Combati guerras contra franceses e turcos e me dediquei a variadas profissões. Era 1538 quando cheguei a Granada. A cidade se apresentava aos meus olhos turbulenta e inquieta e densa de perigos. As ruas eram repletas de mercenários, aventureiros, mendicantes, prostitutas e pequenos ladrões. Mas talvez, justamente por isso, senti imediatamente que se tornaria a minha Granada. E é justamente através dessa viagem que desejo transmitir a vocês todo o entusiasmo pela minha missão. Percorrendo juntos os ângulos mais sugestivos, as praças e as ruelas mais mal faladas, em que encontrei os olhos de Deus escondidos atrás do olhar do meu próximo marginalizado. Iniciarei justamente daqui, da Basílica de São João de Deus. Local no qual, nesse quarto chamado camarim, repousam desde 1757 os meus restos em uma preciosa urna de prata. Depois da minha morte, o corpo havia sido sepultado na igreja dedicada à Virgem de la Vitória, pertencente aos frades menores. Mas depois da minha beatificação, ocorrida em 1750, o prior de Granada fez iniciar a construção de uma grande igreja, na qual guardar os meus restos. Ao lado dela fica o Hospital São Rafael, onde ainda hoje os meus irmãos, confrades e colaboradores continuam a obra por mim iniciada, cuidando de anciãos, doentes, sem teto e crianças com dificuldades de aprendizado. Vamos proceder então no nosso itinerário. Percorremos a Caia Avenida, que nos levará até a Praça del Triunfo, onde encontramos a Porta Elvira, através da qual é um dever passar para vocês hoje que são viajantes, como eu fui naqueles tempos. Porta Elvira era um ingresso à cidade sempre aberto, e o seu nome deriva do acampamento romano que era montado diante dele. Elvira era, no meu tempo, uma das principais ruas de Granada, e pelo fato de ser tão ampla, era apta à montagem de barracas de fruta, de carnes e de livros. Por esse motivo, esse local é muito importante para mim, porque foi justamente aqui que me apresentei pela primeira vez como vendedor ambulante. Essa pequena igreja foi construída para recordar o meu trabalho, de fato, lê-se em uma placa. Esta capela foi construída em homenagem ao pai da caridade São João de Deus, fundador da Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Foi concluída em 30 de setembro de 1880 e abençoada no mesmo dia por Sua Excelência, o ilustríssimo Dom Bienvenido Monzon. Por algum tempo, vivi em um modesto alojamento nessa parte da cidade, até o dia em que minha vida mudou radicalmente.
Contarei esse episódio percorrendo com vocês a mesma estrada daquele 20 de janeiro de 1539. Nos encontramos em uma das praças mais importantes de Granada, Praça Nova. Foi justamente aqui que algo maior do que eu me impulsionou a abrir os olhos, fazendo-me passar de homem sem amor a servo de Deus. Tudo isso foi possível graças às profundas e penetrantes palavras pronunciadas pelo célebre pregador João d'Ávila. Naquele dia, uma multidão se reuniu. Como eles, também eu buscava encontrar uma boa posição que me permitisse estar próximo do púlpito. Ouvi com atenção, impressionado e admirado. Aquelas palavras ecoaram para sempre na minha mente. Mas o que teria acontecido se Cristo não tivesse descido sobre a terra? Quem teria se prontificado a sanar os enfermos, restituir a vista aos cegos e a vida aos mortos? Há tantos cegos, deficientes, doentes e moribundos. O que teriam feito se não tivessem podido dirigir-se a Deus para obter a cura? Como bem sabem, aquela homilia teve sobre mim um impacto profundo. Entendi finalmente a minha verdadeira vocação. Devia desfazer-me das coisas mundanas e fazer penitência pelos pecados cometidos. Deixei correndo as alturas da Alhambra. E depois de ter destruído tudo aquilo que me ligava à velha vida, me dirigi à Igreja Mahora, antiga mesquita que se tornou catedral e hoje chamada Sacrário. Naquele mesmo dia, por muitos anos ainda, rezei diante dessa humana imagem de Cristo crucificado. Uma lenda narra que foi justamente a seus pés que a Virgem Maria e São João Evangelista colocaram sobre minha cabeça uma coroa de espinhos. E agora mostrarei o local no qual mantive meu primeiro colóquio com João d'Ávila, durante o qual me prometeu que, a partir daquele momento, se tornaria meu guia espiritual. Ele era hóspede do arcebispo Dom Gaspar de Avalos, na residência diocesana, e se encontrava no complexo de edifícios na parte sul da Praça Alonso Cano. Se estiverem nos degraus do Sacrário e dirigirem um olhar a tais edifícios, irão notar uma ruazinha chamada Calle Libreros. Este é o nosso próximo percurso, que nos levará à Praça Vilderrambla, a maior praça da cidade, através da qual transitam cotidianamente muitíssimos habitantes de Granada. Aqui me dirigia para expiar as minhas culpas. Queria gritar ao mundo que renegava o meu passado, que me reconhecia pecador e traidor, e que merecia ser agredido e maltratado por qualquer pessoa me encontrasse. Na maioria das vezes, encontrava pessoas que realizavam meus pedidos. Era considerado por muitos um louco. Foi justamente por esse motivo que um dia decidiram me internar num hospital psiquiátrico.
Chegamos até lá, contornando os Jardins do Triunfo e atravessando a Avenida do Hospício até chegar ao Hospital Real. Esse nasceu em 1504 por obra dos soberanos católicos, que depois de tirar dos mouros o controle da cidade, decidiram construir instituições cristãs para derrotar definitivamente a influência árabe. O hospital chegou a hospedar 150 pessoas, dando precedência aos veteranos de guerra. O edifício era grande e equipado para mais de um fim, e não somente em campo médico. Com a morte de Isabela e Fernando, perdeu a sua importância e somente por obra do neto Carlos V, retomou a sua atividade, se tornando essencialmente hospital militar, mas com uma área reservada aos doentes de mente. Foi nessa repartição que me trouxeram alguns dos meus concidadãos naquela noite de 23 de janeiro de 1539. Os enfermeiros me reservaram imediatamente o tratamento previsto para aquele tipo de problema: fustigações e bastonadas. Depois me fecharam em uma cela, que agora visitaremos juntos. A porta é formada por espessos estratos de madeira. Dentro estão conservadas muitas das minhas bibliografias em tantas línguas. Notem o que está escrito na parte de cima da porta. Nesta cela foi encarcerado e agredido São João de Deus, vendedor de livros e feito-se louco por Deus. Por sorte, tudo isso agora é uma distante lembrança, já que o edifício atualmente é sede de um centro de estudos da Universidade de Granada. Em 16 de maio do mesmo ano, saí do hospital e fui primeiro a Baeza e depois a Guadalupe. Depois daquela triste parêntese, finalmente pude respirar o ar livre de Granada. Primeiramente hospedado por Dom Miguel, neto do último rei mouro que morava na calle Pavarneiras, em uma casa chamada Venegas ou de Los Tiros. Compreendi imediatamente a magnanimidade do meu benfeitor e levei comigo os pobres que acudiam nas ruas. Mas o crescente número de necessitados me impulsionou a buscar um novo alojamento. Sigam-me. Por essa rua, descemos pela Gran Via de Colón até a calle San Agustín, mantendo o lado direito. Continuamos ainda pela Praça de la Romanilha e pela calle Las Capuchinhas, que nos conduz até a calle Lucena. Justamente aqui, em 1537, decidi alugar uma casa e fundar meu primeiro hospital. Uma região central, antigo mercado de peixe, próximo à grande praça na qual podia reunir pobres, enfermos, abandonados e deformados. 18 meses depois, me transferi para um local ainda maior, em outra parte da cidade, em Los Gomeles. Durante o trajeto, mostrarei alguns locais importantes para mim. Por ordem de importância, diria que esta rua reveste um papel especial. Estamos na Calle de la Corcha, local onde teve início a confraternidade da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Aconteceu um dia que um certo Antônio Martim pediu à chancelaria a execução de um homem chamado Pedro Velasco, acusando-o de ser o responsável pelo homicídio do irmão. Muitas e vãs foram as tentativas dos cidadãos de dissuadi-lo. Eu mesmo tentei convencê-lo a perdoar em memória da paixão de Cristo. O homem
Comovido com as minhas palavras, retirou a acusação contra o inimigo e, para minha surpresa, ambos vieram viver comigo e se colocaram a serviço do hospital, fazendo-se chamar Irmãos de João de Deus. Venham comigo. Eis-nos aqui. Chegamos ao local que todos chamam o meu segundo hospital. Justamente aqui, no número 45, e onde agora se encontra uma loja de souvenirs, compramos, com a ajuda de alguns amigos, o antigo convento de la Calle de los Gomeles. Esse edifício hoje é um pequeno bloco de apartamentos reunidos em torno de um pátio. No pátio, se lê uma placa que recorda o meu trabalho nesses locais e o ano em que me transferi. Outro local importante para mim foi a Casa de los Pisa, cuja proprietária era Dona Ana Osório, mulher de um assessor da administração municipal de Granada. Em 1927, essa casa se tornou propriedade da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Como podem ver, esse espaço hospeda agora um museu, no qual é possível visitar o quarto onde regressei a Deus, marcado por essas palavras: este é um local santo. Após mendigar pelas ruas, me detinha frequentemente nessa casa. Entrava no pátio, bebia na fonte e conversava um pouco com a senhora que sempre me doava algo para os pobres. Vamos sobrevoar agora a cidade. E passar por um instante na Praça Mariana Pineta, local em que todas as sextas-feiras encontrava as prostitutas que viviam nessa parte da cidade. Conversava muito com elas e tentava de toda maneira convencê-las a mudar de vida. Vamos prosseguir agora pela Calle del Milagro. Aqui, uma noite, vacilava sob o peso de um enfermo que estava levando para o meu hospital. Mas, justo no momento em que estava para cair, senti uma forte energia que me sustentou e me permitiu chegar com mais vitalidade à internação. Alguém me disse que justamente naquela noite viram ao meu lado um jovem que estava me ajudando a suportar aquele peso. Tenho certeza disso. Era o arcanjo Rafael. Em seguida, aconteceu outro fato milagroso. Voltemos novamente ao Hospital Real. Era a noite de 3 de julho de 1549, quando improvisamente começou um incêndio, tão forte a ponto de destruir a maior parte do edifício. Assim que fiquei sabendo, pensando naquelas criaturas em perigo e naqueles membros sofredores expostos às chamas, corri para lá, para prestar ajuda. Conhecia bem aquele estabelecimento no qual sofri tanto. Entrei corajosamente e subi as escadas. Somente um louco poderia se aventurar naquela confusão. Não sentindo nem o calor nem o cansaço, comecei a entrar e a sair dos dormitórios invadidos pela fumaça, dos quais sentia emitir gemidos e pedidos de ajuda, sem jamais ceder ao peso e à fadiga. A um certo ponto, uma chama me invadiu, impedindo-me a saída tanto que pensaram imediatamente na minha morte. Mas quando saí ileso, gritaram que havia sido um milagre. A liturgia ainda hoje recorda esse episódio na oração da minha missa festiva. Sobrevoando os céus de Granada, levo-os a visitar, como última etapa do nosso caminho, o Rio Genil. Ele tem início na Serra Nevada. Toca a parte meridional da cidade
para unir-se ao Guadalquivir e, passando por Sevilha, desemboca no Oceano Atlântico. No início de 1550, já estava muito doente. Mas mesmo assim fui até as margens do rio em cheia que transportava lenha. Era para mim como um maná do céu. Dirigi-me para lá com pressa com alguns amigos. Um deles caiu no rio e, apesar de ter me jogado prontamente, não consegui salvá-lo. A grande dor pela trágica perda e a água fria me enfraqueceram sempre mais, além das contínuas andanças, das fadigas e da carência de alimento que aos poucos me estavam debilitando. Estava se aproximando o fim. Para me socorrer veio a Dona Ana, que, contra minha vontade, me levou para sua casa para curar minha doença. Mandou chamar todos os irmãos ao redor do leito. Recomendei a eles paciência e concórdia e deixei como herança ao arcebispo Guerreiro e Antônio Martim o bem mais precioso: os meus pobres. Percebi que era hora de deixar o mundo terreno. Levantei-me da cama, peguei o crucifixo e pronunciei as minhas últimas palavras. Jesus, Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim dizendo, confiei a minha alma nas mãos do hóspede divino, morrendo como sempre tinha vivido interiormente, aos pés de Deus, em adoração e contemplação. Era o dia 8 de março de 1550. Nos anos a seguir, se continuou a sentir forte exigência de transferir o hospital para as novas estruturas, próximo ao mosteiro dos Frades Jerônimos. Assim, em 24 de janeiro de 1552, se concretizou a mudança e teve lugar uma magnífica procissão com doentes e pobres. Seguiu uma solene cerimônia, na qual foi dada à estrutura o nome de Hospital das Cinco Chagas, apesar de as pessoas sempre o chamarem Hospital de João de Deus. No século XIX, foram suprimidas na Espanha todas as ordens religiosas. O hospital passou ao Estado e foi gerido pelo Ministério da Saúde, se tornando um centro de cura que abrigava vários serviços. Em 2007, o edifício voltou a ser propriedade da ordem e foi restituído assim aos meus irmãos e confrades, uma parte importante da minha herança. Vamos entrar no hospital. O projeto geral é característico dos outros edifícios construídos depois pelos meus seguidores em outras partes da Espanha e no Novo Mundo. 1 ou 2 pátios, contornados por 4 lados de 2 andares. Na área principal, notam-se 26 quadros, alguns inspirados na minha vida cotidiana, outros imaginários. A escada que conduz ao andar superior tem um estilo muito imponente e foi acrescentado ao edifício em 1737. As 2 salas do Museu do Hospital eram antigamente a Sala Capitular e o Oratório do Padre Ortega. Aqui é conservado o altar transportável que os soberanos católicos levavam no campo. De grande valor é também o crucifixo ígneo e os 2 confessionários móveis de Fernando e Isabela. E eis que chegamos ao final da nossa viagem. Com muita alegria compartilhei com vocês a emoção de reviver esses locais tão importantes para mim. O tempo foi breve e Granada necessitaria de uma permanência mais longa. Vocês viram comigo somente o início da grande missão hospitaleira. O elo da tradição não se perdeu. Permanece vivo ainda hoje com irmãos e confrades, colaboradores,
voluntários e benfeitores, que levam adiante a minha obra em 300 estruturas nos 5 continentes, inspirados no meu carisma da hospitalidade a serviço dos pobres e dos necessitados. Dediquem-se a eles e aliviem sua dor continuando a colher, como se faz há séculos, a minha herança e o meu antigo e sempre atual convite. Fazei bem, irmãos, a vocês mesmos, por amor a Deus.